Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre a função do primeiro grau. Ou seja, como é que a gente consegue reconhecer uma função sendo ela do primeiro grau ou não, apenas analisando a sua forma, apenas analisando a sua expressão que no caso vai representar essa função. Vamos aqui à definição primeiramente. Uma aplicação de R em R, ou seja, de reais para reais, recebe o nome de função polinomial do primeiro grau ou função afim, que quer dizer a mesma coisa, quando a cada x pertencente aos reais estiver associado o elemento ax mais b, que também pertence aos reais, com o a diferente de zero. Isso quer dizer então o seguinte, pessoal, que a nossa forma, a expressão que sempre vai representar, ou no caso a forma geral, de uma função polinomial de primeiro grau é dada por aqui, ó. F de x igual a ax mais b. Sendo que, em algumas situações, você também pode ter a mesma função como sendo y igual a ax mais b. Ok? Então, se você tiver qualquer uma dessas duas formas escritas, ambas representarão função polinomial do primeiro grau. Agora é importante, tá? Que para que isso aconteça, obrigatoriamente, o valor do coeficiente a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque quando nós temos aqui duas letras lado a lado, embora não apareça, saibam que entre elas existe uma multiplicação. E sendo multiplicação, pessoal, um dos fatores sendo igual a zero, automaticamente zerará tudo. Então quer dizer que se aqui o a for igual a zero, 0 vezes x é zero. Sendo igual a zero, o x deixa de existir. Não existindo mais o x aqui nessa função, ela deixará de ser função de primeiro grau, tá bom? Beleza. Eu coloquei aqui para ti também 3 exemplos onde, nesse caso, os 3 representam função polinomial do primeiro grau. Mas tu vai analisar da seguinte maneira. Espera aí, professor. Aqui tem um coeficiente em x, que é positivo, mais um termo independente. Beleza? Aqui tem só o coeficiente, no caso, só a parte literal, negativa. Beleza? Aqui tem fração, também está legal. Todas as 3 poderão ser consideradas, no caso, função afim ou função de primeiro grau? Podem. Por quê? Porque o que, na verdade, vai determinar se uma expressão qualquer ela representa ou não uma função de primeiro grau é o maior expoente da variável x. Como assim? Reparem que aqui eu tenho somente uma letra x. E pelo fato de repente, ela não ter nenhum expoente numérico, é porque aqui o seu valor é igual a 1. Como aqui o expoente é igual a 1, então a função é de primeiro grau. Tá bom? A mesma ideia funciona aqui para baixo e para a terceira também. Sendo que, apesar de a terceira expressão estar representada por uma fração, ela também é considerada uma função de primeiro grau, pois não seria, na verdade, se de repente houvesse letra no denominador. Mas como a variável, ou a letra, tá? Ou a parte literal, tanto faz, ela só se localiza no numerador, então eu posso dizer que sim, que essa fração representa uma função polinomial de primeiro grau. Um exemplo rapidamente, vamos supor que eu tivesse assim, olha só. F de x igual a 2x ao quadrado menos 3. Esta função é de primeiro grau? Não. Por que não? Porque o expoente do x aqui, reparem, é igual a 2. Sendo ele igual a 2, ele representará uma função de segundo grau. E se eu tivesse assim, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 5, por exemplo. Ela seria de primeiro grau? Também não. Mas, professor, peraí, o senhor acabou de falar que quando o x está sozinho, o expoente dele vale 1, certo? Certíssimo. Então, aqui é igual a 1. Mas, mesmo assim, essa função não é de primeiro grau? Não, porque quem define o grau de uma função, na verdade, é o maior dos expoentes. Logo, então, se eu tenho aqui expoente 1, expoente 2, essa função será do segundo grau, pois, obviamente, o 2 é maior do que 1. Então, quem manda é ele, tá? Então, essas duas funções
elas não representam função polinomial do primeiro grau, perfeito? Beleza. Agora, gente, dentro da função nós temos aqui também dois elementos que são os coeficientes. E a gente vai chamar o coeficiente A, o número que acompanha, no caso, a variável x, e a gente vai chamar de coeficiente B o número sozinho, o termo independente, quer dizer, o número que não tem a variável x. Aqui nesse primeiro exemplo, então, olha só, se a minha função é igual a 2x mais 1, automaticamente o valor do A é 2 e do B é igual a 1, pois o 2 é o valor que acompanha o x e o 1 é o que está sozinho. Nessa segunda função, f de x igual a menos x. Nesse caso, o a é igual a menos 1, pois o x é negativo. E pelo fato de não ter nenhum número à frente dele, saiba que lá existe o número 1. Além disso, o b é igual a 0 por quê? Porque eu não tenho um número sozinho além do x aqui. Nesse caso, então, quando você não tiver termo independente, é porque o seu valor numérico é igual a 0. Legal? Não se esquecendo sempre que, obrigatoriamente, o A tem que ser diferente de 0. Tá bom? Então, só quem pode ser 0, de repente, é o B. Agora, é importante você analisar aqui essa terceira função, por quê? Porque essa terceira função, pessoal, ela é representada por uma fração, sendo que o seu denominador é igual a 3. Como é que vai ficar, então, o primeiro coeficiente? O valor de A é igual a 2/3. Por que 2/3? Primeiro, porque o valor de A é o valor que acompanha o x. Quem está com o x aqui em cima é o 2. Só que, pelo fato de ser uma fração, você tem que considerar como sendo coeficiente numerador e denominador também. Não se esqueça disso. E como o 3 vale para os dois elementos, automaticamente, então, o coeficiente A é igual a 2/3. A mesma ideia a gente vai fazer para determinar o coeficiente B. Olha lá, aqui é menos 4. Então, é menos 4 sobre 3. Pelo mesmo motivo, então, pessoal, esse denominador 3, ele tem que fazer parte dos dois coeficientes, sendo esse 3, então, o denominador de cada um deles. Legal? Ok. Vejamos agora aqui o que significa esses coeficientes. Vejamos. O significado do A. O A é o coeficiente angular ou a declividade da reta. Vejamos. Se o A for positivo, a função de primeiro grau é crescente. Se o A for negativo, a função de primeiro grau é decrescente. Vamos aqui para o B. Significado do B é o coeficiente linear. Então, por exemplo, este coeficiente é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo Y. O que quer dizer tudo isso? Vejamos aqui rapidamente. Eu tenho aqui o nosso plano cartesiano, tá? E aqui eu tenho uma reta, que nesse caso é a reta representada pela função de primeiro grau. Até porque, devido à função ser de primeiro grau, o gráfico dessa função sempre será uma reta. Então eu fiz aqui essa reta de azul, não sei se dá para reparar bem, tá? Mas aqui está a reta onde o valor do A, aqui no caso o coeficiente A, é o valor que vai me definir a declividade da reta, ou seja, quanto a reta ela vai estar mais inclinada ou não em relação ao eixo horizontal. E o coeficiente B, que é chamado de coeficiente linear, é o valor onde ele vai tocar aqui o eixo Y ou o eixo vertical. Nós temos uma aula aqui no nosso conjunto de aulas que ela é mais específica para gráfico de função e lá você vai ter uma análise mais aprofundada sobre isso, tá bom? Mas de qualquer forma, eu tenho que te mostrar o que é o coeficiente A e o que é o coeficiente B. Beleza, pessoal? Então, quando você analisa esse gráfico olhando da esquerda para a direita, você verifica que essa reta está subindo. Se a reta está subindo, esse gráfico ele é então crescente. A função ela é crescente. E a função vai ser crescente quando o valor do coeficiente do x for positivo. Aqui nesse caso, então, reparem, eu tenho essa função onde ela é crescente, por isso coloquei o C, e essa aqui de baixo também ela é crescente. Nesse caso aqui da função da letra B,
ela é decrescente. Sendo decrescente, o gráfico estaria descendo, analisando da esquerda para a direita. Beleza, pessoal? Então, esta nossa aula foi sobre função do primeiro grau ou função afim, onde eu te mostrei a definição de função afim, tá? Te mostrei como é que a gente faz para reconhecer, quais são os seus coeficientes e como a gente pode analisar 3 formas diferentes dessa função ser escrita. Além disso, também te mostrei aqui como que a gente faz para analisar os seus valores dos coeficientes e como esses coeficientes são também aplicados e analisados no gráfico dessa função. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!